eu falei anteriormente, né? Agradeço o Johnny, ao pessoal aí que nos ajudou a organizar aqui, né? Esses links, enfim. Agradeço também, né, Timão, a participação aqui de todos, né? Antes da aula ainda começar no período da noite. E eu passo a palavra para a Cláudia. Cláudia tem alguns recados, algumas informações aí iniciais. Isso. Boa tarde para vocês, ficamos felizes de vocês terem se inscrito, mais ainda de estarem aqui, né? Isso, porque o motivo é principal. Para quem não me conhece, acho meio difícil, mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Cláudia e eu faço parte do núcleo de ensino personalizado. Também faço muita questão desse trabalho no Acadêmico Nota 100, que hoje particularmente está com esse meu novo amor, eu vou dizer assim, né? A gente precisa sempre estar buscando coisas que nos encantem. Então, sem sombra de dúvida, a biblioteca o espaço da biblioteca, o que ela possibilita, né? Seja fisicamente, seja do ponto de vista remoto, online, né? Vocês vão ver aí tantas plataformas, né, de acesso, como isso é extremamente importante na vida do estudante. Então, um estudante, vou usar o termo saci pererê, não é isso? É aquele estudante que vai passar o curso sem nunca saber o que é uma biblioteca. Eu acho isso muito perigoso, não é isso? Mas isso é possível. Então, é nosso papel, né, Lucas, aqui, Uhum. animar vocês em relação ao conhecimento. Esse é o principal papel da biblioteca, né? Ter essas fontes seguras para toda a vida de vocês. Quer dizer, hoje nós estamos começando essa prosa, mas nós vamos animar vocês, quem está aí, né, no primeiro período, começando, né, ou que está lá no 10º. Então, como nós vamos incentivar, independente do período, essa adesão ao conhecimento que passa pela biblioteca. Então, hoje, né, especificamente, nós vamos conhecer um pouco aí das plataformas, vamos fazer uma pesquisa e vocês vão acompanhar o Lucas nesse trabalho. E sem sombra de dúvida, nós estamos aqui para animar vocês nessa atitude contínua de estar cada vez mais se inteirando dessas ações da biblioteca. Então, hoje, né, com o Lucas aqui, vocês vão ver, vocês estão muito bem acompanhados, porque além do Lucas ser uma pessoa qualificada na área, ele é uma pessoa interessada por esse assunto. Tão interessado que é capaz de largar tudo e vou ficar só com isso, né, não, Lucas? Então, hoje desejo, né, uma ótima oficina, né, uma ótima aula para nós, e ao longo, né, e do processo eu vou enfiando, vou dizer assim, a colher, né, e vou complementando, instigando aí o que o Lucas com certeza vai nos compartilhar. Olha o Johnny aí, levantou a mão aí. Perdão, foi Fala, sem Johnny. querer. Ela levantou. Ele até falou, mas. Perdão, foi sem querer que eu levantei a mão, desculpa. Ah, mas é Ah, bom ouvir beleza. sua voz, né? Bom ouvir a voz do Johnny, não é Mas isso? ele que me socorreu lá no outro link, tava lá sozinho, falou, ai gente, o que tá acontecendo aqui? Aí o Johnny foi lá e deu uma força. Muito bem, Johnny. Continue nos resgatando aí. Bora aí, Lu. Vamos lá então, pessoal, vou compartilhar aqui minha tela, pra gente já iniciar. Tudo certinho aí, Cláudia? Tudo. Então, pessoal, pela manhã nós também ofertamos essa mesma oficina, né? E foi muito bacana, né, Cláudia? Uma participação muito interessante. Fizemos algumas buscas, fiquei aí, inclusive depois ajudando uma aluna que não conseguia, né, achar suas informações, os documentos necessários. E é tão legal, né, a gente, né, poder ajudar realmente, né, um aluno assim que precisa, principalmente, né, aquele que faz TC, está fazendo TC lá no primeiro período de metodologia, enfim. Quem pretende, né, iniciar essa vida aí acadêmica, mais no sentido de pesquisador, né, mestrado, doutorado, é sempre legal a gente poder, né, ajudar.
Bom, eu sou o Lucas, né? Coordenador aqui da biblioteca. Eu tenho bacharel em biblioteconomia lá em 2014 pela UFMG. Depois eu me especializei em processos gerenciais. Desde 2020 eu sou coordenador aqui da biblioteca, né? Da Dom Helder e da Inge. E desde o início do ano aí fazendo parte do Acadêmico Nota 100, mas na verdade, né, Cláudia, a gente já tinha alguns encontros aí anteriormente, antes de 2021. Inclusive, eu Eu já trabalhei estava junto com a Cláudia. paquerando, né, Lucas? Eu já estava paquerando, aí Já estava está paquerando. Isso, aí concretizou agora este ano com algumas isso. oficinas, né? Aí, pessoal, vamos ver se o pessoal vai responder, né, Cláudio? Se o pessoal já está ali dormindo, vamos ver como é que eles estão. Eu acredito que esse pessoal da noite vai ser muito mais animado que da manhã, e tô desconfiada. Vamos Tá ver. desconfiada? É, Vamos ver. Então, pessoal, para a gente mapear, né, entender assim a necessidade de cada um, a gente tem algumas perguntinhas ao longo das apresentações que a gente pede para responder no chat. Fiquem à vontade para abrir microfone ou qualquer outra coisa assim do tipo, né? Realmente é importante aqui participar. E a gente começa com a seguinte pergunta, né? Por que os estudantes têm dificuldade em realizar os trabalhos acadêmicos, né? Vocês possuem essas dificuldades? Quais dificuldades que vocês têm? Para justamente a gente poder mapear, né? Isso também ajuda a gente aqui a elaborar, né, as novas oficinas ou a conduzir até mesmo essa oficina, ver se a gente está indo no ritmo certo. Então, qual que é a dificuldade, né, dos alunos, dos seus colegas? Quais são as suas dificuldades em realizar os trabalhos acadêmicos? Desde o primeiro período, né, ao trabalho de conclusão de curso, a outros trabalhos, né, os resumos expandidos, né, que bombam, inclusive neste mês aí eu vi que já tem diversos aí na área do direito. Então, qual que é as dificuldades, né? Qual a dificuldade que você tem para realizar esses trabalhos acadêmicos? Respondem aí no chat. Se quiser, também podem abrir aí o microfone. Fiquem à vontade. Estou aqui no meu celular para ver as respostas suas aqui pelo Teams. Estou vendo aqui o pessoal também na outra sala. Camila e o Emerson estão aí? ó, o Carlos Eduardo colocou aqui, ó, gestão de tempo. Questão de tempo. Interessante isso, né, Cláudia? O pessoal está sempre falando aí da gestão do tempo e é uma outra bandeira do acadêmico, né? É, Deixa eu só ver aqui. Eu acho que. por que, Carlos Eduardo, o problema da gestão de tempo? O que você pode escrever um pouquinho mais aí? A Larissa, dificuldade na elaboração do problema. Bacana. Ó, saber onde procurar, falou aqui o João Gabriel. Ó, me desculpa aí se eu vou falar o nome correto, hein? Vou falar Celínica. Eu acho que a dificuldade é encontrar o marco referencial teórico ideal para fundamentar o trabalho e também encontrar o assunto que eu quero específico. Fiz meu TCC e tive dificuldade nisso, mas aproveitando para dizer que o Lucas é show de bola. Olha, Lucas, não é só eu que estou te paquerando, não. Consegue orientar os alunos muito bem quanto os livros. Muito bem, Lucas. Ó, o Valeu. Marconi. Acho um dos fatos é que a pesquisa não faz tanta parte do ensino médio. É verdade, Marconi. Daí a novidade da graduação. Bem-vinda, Camila. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Interessante, gostei demais dessas respostas, né? Muito interessante isso, a questão da pesquisa realmente, né? Eu lembro do ensino médio, quando a primeira vez que a professora falou de ABNT, e a gente tinha que fazer os trabalhos na norma da BNT, isso estava já no ensino médio, primeiro, segundo ano, foi um trabalho de biologia, eu lembro disso até hoje, aí a turma ficou louca, né? O que é isso? Né? Como é que tem que fazer? Que nananã, aquela confusão toda, isso aí a gente já estava caminhando, né? Para a graduação e a gente não sabia realmente fazer um trabalho assim acadêmico, né, metodologia ou algo do tipo, formatação, né, fazer uma pesquisa assim de verdade, né? De fato, o ensino médio, pelo menos no meu caso, né, foi bastante deficiente nessa questão. Ó, tem uma É... estudante aí, Lucas, a Uhum. Isadora.
Então, vai ser muito bom para a Isadora. Eu estou tendo muitas dificuldades para o TC. Quanto mais leio e pesquiso, menos foco eu tenho. Ah, mas você vai ver que o Lucas aqui vai passar uma tesourada, né, Lucas? Exatamente. Ele vai dar uns toques aqui que vão ajudar bastante nessa sua, né, dúvida aí. Exatamente. Então, pessoal, né, qual que é o nosso objetivo aqui hoje, dessa oficina, né? Mostrar para vocês um pouquinho das fontes do direito na internet, né? Com isso, apresentar algumas plataformas, repositórios para pesquisa acadêmica, algumas estratégias e dicas de busca, né? E vocês, né, selecionarem as suas fontes de referência, né? Que é o fator primordial para uma boa revisão bibliográfica. E o que seria nessa revisão bibliográfica, só para falando do primeiro ao 10º, né? Seria mais ou menos um documento ele que contém a contribuição, né? Teorias aqui de outros autores, né? Para mapear a sua pesquisa, né? Que ajuda na sua pesquisa, né? Então, é essa contribuição, né? As teorias dos outros autores, que seria essa revisão bibliográfica que é o nosso foco aqui hoje, tá bom? Alguém sabe esse armário de madeira aí da esquerda? Para a gente começar, né? Eu fiz isso também pela manhã e eu quero saber se, né, alguém conhece este armário, já viu? Digita aí no chat aí. Hoje de manhã só tinha eu e um outro. Ué, o Reginaldo acertou, inclusive, né? Se alguém já viu, desconfia. Vale chute será, também. né? Lucas, por que será, né? Isso. Vamos ver Vale se chute tem também, algum pessoal. felizardo aí que teve acesso. Era uma coisa trabalhosa, né, Lucas? Esse Isso, trabalho bastante, aí muito. muito trabalhoso. Alguém conheceu isso aí, gente? Olha o Emerson falando aqui. Frequentou algum espaço, alguma biblioteca, né? Que tinha esse tipo de recurso? Ué, Bota um silêncio. o pessoal tá sabendo. Então, silêncio. Olha lá, o pessoal falando, Marconi, primeira graduação concluída em 2001. Eu vou falar Tá arquivos de bem, né? Então, fichamentos. por isso, né? Aí também Então, me ajuda aí, né? inclusive, pessoal, tem um filme, me fugiu da memória, do Leonardo DiCaprio, J. Edgar. Ele, Cláudio, eu acho que até falei com você. Ele trabalhou, ele foi um agente da FBI, ele que revolucionou a questão metodológica da FBI. Tem algumas polêmicas por parte dele também, mas foi ele que, inclusive, e isso mostra bem no filme, né? Toda essa metodologia da FBI foi feita, realizada dentro da Biblioteca do Congresso, lá nos Estados Unidos. E ele foi um dos colaboradores deste armário, que de fato é um armário de fichas, né? Um armário de fichamento, né? O que acontece? Este armário, um armário de fichas catalográficas, ele possui 3 entradas, que é de autor, título da obra, né? Autor, o título e o assunto. Nada mais as formas de entrada que a gente pesquisa hoje, né? Quando a gente vai pesquisar em qualquer base ou em qualquer lugar, geralmente a gente utiliza essas 3 formas, né? Hoje em dia tem mais, né? O computador ele. Mas as principais é isso, né? Ou você sabe o nome do autor e pesquisa ali as obras dele, né? Ou você já tem algum título. Se você não tem nenhum dos dois, certamente você vai pesquisar por assunto, não é verdade? Então, assim, eu trago essa imagem para vocês, para vocês verem como uma biblioteca era organizada. Então, ou seja, né, um aluno chega, até hoje, um aluno chega, eu quero o livro tal. Alguns não sabiam de cabeça, vamos supor que a gente não sabia, tinha que abrir essa gaveta de madeira, pegava ali, tá, o livro tal, a classificação dele é tal, ele fala sobre isso, isso e isso, e tá em tal lugar. A pessoa ia lá, pegava, voltava com a ficha no lugar de novo. Então era assim que era feita a organização. Ainda bem que o Lucas não pegou esse tempo, porque ele tem uma letra maravilhosa. A letra dele é Mara. Gente, minha letra é horrível. Então, ele não fez com que ninguém sofresse. A sorte também que alguns deles também já existia pelo menos a máquina de escrever, né, que ajudava. Porque se dependesse da minha letra, nossa senhora, gente, é difícil. A Cida me chama a atenção, o pessoal aqui da biblioteca fala, meu Deus do céu, Lucas, não é possível. O que tá escrito aqui? Tem hora que nem eu sei. A professora Cida ainda, inclusive, falou que me dá um caderno de caligrafia. Porque minha letra é um desastre mesmo.
Mas assim, Graças a Deus, né? Existe o teclado, né? Então, exatamente. resolveu. E com isso a internet, né, assim, de maneira geral, né, as novas tecnologias possibilitaram, né, esse acesso melhor à informação, né? Nós temos o nosso catálogo aqui da biblioteca que é todo online, que ajuda demais, e também, né, as bases de dados aí, né, jurídicas, científicas, né? Inclusive nessa imagem à direita tem algumas delas que a gente vai comentar hoje, que é o Cielo Google Acadêmico, mas fica aí outras, né? Web of Science, não tem aqui a Scopus, enfim, são excelentes Ó, bases. Lucas, o aluno Emerson está falando que ele tem máquina de escrever até hoje no escritório dele e funcionando. Ó, parabéns, Parabéns, legal, né? É bem legal. A foto do meu LinkedIn, a minha capa do LinkedIn é uma máquina de escrever. Eu acho sensacional, eu gosto demais. É uma tecnologia bem interessante, foi muito legal também. Eu lembro a primeira vez que eu tive contato com uma, assim, foi bem legal, né? Bem nostálgico, né? Uma máquina de escrever. E Tem essas. só um comentário, tem um senhor que ele, acho que não mora no bairro Horto, que ele tem um museu, tipo assim, Museu das Coisas, porque as pessoas não sabem mais, né? Às vezes cita, que é máquina de escrever. Então, olha, não. Então, ele tem lá vários objetos que hoje ninguém sabe mais o que é, não conhece, nunca viu, né? Tá igual o caviar, não é isso? Eu não sei, nunca vi, eu só ouço Só falar, né? ouço Não, falar. então ele tem esses objetos e mostra para as pessoas, sabe, nesse museu. Eu achei interessante, né? Porque realmente a gente vai fazer uma visita lá no museu do Emerson Qualquer para dia a gente vai lá ver. ver a máquina lá de escrever, né? Não? Ó, tá chegando aí, gente. Ó, Lucimara, Henrique, bem-vindos. Aí, pessoal, outra pergunta, né? Seria qual que é a diferença entre pesquisar notícias, né, e publicações científicas, né? Vocês acham que tem diferença? Eu posso colocar uma notícia no meu trabalho acadêmico de repente? Posso ou não posso? Devo ou não devo, né? Eu posso colocar uma notícia do G1, do UOL no meu trabalho? É recomendado? Ou qual que é melhor, né? Posso colocar um artigo aqui da nossa revista Veredas do Direito? Qual que é mais recomendado? E o melhor, qual que é a diferença? Qual a diferença que vocês, né, observam, vocês acham, né, que tem entre uma notícia comum, vamos dizer assim, uma notícia cotidiana, né, de uma publicação científica? Qual que é, pessoal? Vamos ver. O pessoal está bem participativo mesmo, Cláudia. Vamos ver aqui o que que Ó, o Henrique está ele... até convidando a gente para tomar um cafezinho lá na Rua Otônio 22. O Emerson, Tomo café e ao mesmo tempo ver a máquina de escrever. Pode deixar, vou passar lá. Já tomei as 2 doses, não é isso? exatamente. Falou que o escritório dele é aqui perto, bacana, né? A Alanis falou que a doutrina, né, publicações tem que ter maiores fundamentações doutrinárias, referências. O Emerson fala, né, que você pode até colocar, mas não é recomendado, né? O da pesquisa ela tem, né, uma fonte mais fidedigna. Uma publicação com certeza tem critérios, acredito que por isso tem mais credibilidade. Excelente, pessoal. É exatamente isso. Continue respondendo aí, mas é exatamente isso, né? Eu acrescento somente um ponto, né? Publicação científica, ela tem todo um rigor científico, né? E o principal, né? Uma metodologia ali por trás, né? Metodologia para colher os dados, as informações, né? Tem todo um critério, um processo, né? Etapas. Igual eu comentei com o pessoal pela manhã, né? Eu vi na History uma publicação, né? Eles falaram de uma publicação científica a respeito do Stonehenge, né? Aquelas pedras, né? Que ficam empilhadas lá no Reino Unido, na Inglaterra, mais ou menos em Gales, né, se eu não me engano, no Reino Unido, perguntando, nesse artigo descobrindo, né, assim, de qual foi o objetivo, de onde que veio, enfim, com novas informações. Ou seja, não foi uma informação assim de jornal comum, que também é mega importante, mas a dele teve todo um rigor científico, metodologia científica ali por trás, para levantamentos de dados, enfim. Tem todo um critério, né, e um rigor a respeito da publicação. Não que não seja proibido, tá, pessoal? Mas aqui a gente, né, tem que, de fato, diferenciar as duas, porque o nosso objetivo aqui vai ser o quê? Né, pesquisar em fontes de publicações científicas, tá bom? Minha professora, na época lá da Bíblia, né,
ela fala o seguinte, né, que a pesquisa pode produzir diversas publicações científicas. Quais são elas? O que que a gente vai procurar aqui? São as monografias, né, que é conhecido também como trabalho de conclusão de curso, as dissertações e teses, esses aqui um pouquinho mais acadêmico, né, mais voltado, assim, vamos dizer, para graduação, mestrado e doutorado. Os artigos científicos, né, que são as revistas científicas, né, os livros, os trabalhos apresentados em congresso, é conhecido também como os anais de congresso, sempre no plural, tá bom? Palestras e relatórios, né? Inclusive os relatórios, igual eu comentei com o pessoal da manhã, relatórios institucionais, inclusive na CPI, né, da Covid, aí tá tendo, né, diversas informações aí advindas de relatórios institucionais, também considerados como uma publicação científica, tá bom? Nessa época... Lucas, sim? a Isadora está falando que não está aparecendo a sua tela para ela. Ah, sim, agora falou que apareceu. Ó, você está brincando de esconde-esconde com a Isadora? O que é isso? Pessoal, tá tudo bem aí, né? Mas que bom, Isadora, que você falou, é isso mesmo. A gente já teve vezes aqui que eu fiquei falando pro computador depois de uns minutos que eu fui ver, né? Que tinha caído, inclusive. Então, né, mega importante, relatório de instituições de pesquisas, né? Enfim. São esses tipos de documentos que a gente vai procurar, né? Dentro dessas bases, enfim, dentro de uma biblioteca, não é verdade? E um aspecto muito importante, né, que é da nossa, inclusive o pessoal comentou aí no chat, né, que é a respeito da confiabilidade. A Campelo, neste livro dela, que chama Fontes de Informações para Pesquisadores Profissionais, ela fala, né, a confiabilidade é uma das características mais importantes das publicações científicas, né? Então, por isso que a gente vai apresentar para vocês aqui alguns lugares, outros lugares também que a gente vai apresentar, mas a gente fala, olha, toma cuidado, né? Vê se de fato é confiável, enfim. Né? A gente também sempre levanta essa bandeira a respeito da qualidade e também da confiabilidade, tá bom? Pessoal, e por onde que a gente começa uma pesquisa? Vocês sabem? O pessoal está fazendo metodologia, está fazendo trabalho de conclusão de curso. Por onde se começa, né, uma pesquisa geralmente? O que vocês acham? Emerson, Marconi, Johnny, a Gabriela, pelo projeto de pesquisa, bacana. Quem mais? Isadora, assunto ou tema, sensacional, Henrique. Refinando a questão, sensacional. Então, pessoal, é exatamente isso tudo que vocês falaram, pelo tema, pela ideia, é exatamente isso, né? A gente começa aí justamente isso tudo que vocês falaram. Dentro do projeto de pesquisa, né, nós temos o tema, nós temos os assuntos, as ideias, né? Você tem que, de fato, refinar ali o seu tema, né? Muito tema, versos, né? Enfim, a gente tem que fazer uma refinada. E o que a gente fala depois da escolha do tema, né? Encontrar fontes confiáveis para a sua pesquisa. Aqui que está o tchan da nossa oficina realizada hoje pela manhã. Vocês conhecem o Vilex? Já ouviram falar, pelo menos? Já pesquisaram? Como é que é? Conte aí para nós aí. O que você clicou aí? Cadê o Vilex? Sumiu. Vou clicar agora. Vou clicar primeiro no portal. A Lucimar começa pela leitura de doutrina, exatamente dentro do tema. Conheço, mas não uso. Não consegui pesquisar nele, Letícia, então a gente vai ter que pesquisar agora, inclusive. Então, pessoal, o Vilex é uma base de dados que a faculdade assina, ou seja, não é qualquer pessoa que consegue entrar no Vilex. Eu comento que o pessoal, né, antigamente o acesso dele se dava só aqui na biblioteca, né? Hoje está um acesso remoto, né? Hoje não, né? Na verdade já tem algum tempo que facilitou demais, né? A pessoa não precisa de vir aqui na instituição. Então, esse acesso ajudou demais, ajudou muito na divulgação da ferramenta. E hoje, né, a instituição é a que mais acessa, a que mais faz download da ferramenta, e a gente fica muito feliz, né? Que os treinamentos acabam dando resultado. E oficinas como essa que a gente apresenta. Inclusive, né, eu vou ficar um pouquinho mais de tempo nela, e nas outras eu só vou, né, dar uma apresentação, uma explanação, porque a forma, né, de uso é bem parecida, né? Uma ou outra ali que tem algum aspecto diferente e tal, mas geralmente é a mesma forma. Como que entra? Vocês vão entrar no portal
educacional, né, o famoso Fluig, e vai ter aqui, né, uma fotinha que você clica e aparece ela, ou aqui no acesso rápido, na última janelinha fica também o Vilex, tá bom? É necessário fazer esse caminho, pois, né, somente os alunos da instituição que têm acesso a ela, beleza? Igual eu falei, é uma base de dados, inclusive paga, tá bom? E aqui está a carinha do Vilex. Então, você clicou no link, vai aparecer essa janela aí para você, que vai ter a barra de pesquisa aqui em cima, inclusive com já algum filtrinho aqui, né, por lugar, enfim. Logo abaixo tem 3 janelas, que é o manual de uso, que é muito legal. Quem tiver com dúvida aqui, ele ensina tudo. Tem aqui o Vilex Cloud, né, que é uma forma de você salvar os documentos, se fica na nuvem. Vilex Global, né, caso você queira pesquisar somente documentos internacionais, a instituição, inclusive, assina as duas bases, tá? Tem uma base nacional e a base global. Se você pesquisar aqui, vai aparecer as duas, tá bom? Se você clicar aqui, somente a internacional. Aqui tá todas as novas publicações, né? Coloca aqui, é bom às vezes dar uma olhadinha, tem algum livro interessante. Inclusive, Cláudia, olha o que subiu aí recentemente, né? Na semana passada, uma revista aí da nossa escola, tá bom? Olha que interessante. E algumas notícias também você consegue pesquisar. Ô, Lucas. Sim? Boa tarde, Boa Lucimara. tarde. Joia? O projeto de pesquisa, né? TCC, no caso. Sim. E, por exemplo, se eu quiser, o tema é o dano, a responsabilidade civil sobre o aspecto do dano existencial, tá? Aí, Sim. por exemplo, se eu quiser pesquisar sobre o dano existencial, né, o interesse existencial, desculpa, eu vou lá em cima e dano existencial, aí eu consigo buscar algumas coisas que falam sobre isso aí no Velex. Lucimara, é isso que ele vai fazer agora. Olha lá, você está conseguindo ver minha tela aí agora? Sim. Aí o que eu fiz? O Vilex, a partir de 3 letrinhas que você insere, ele já começa a indicar alguns temas, né? Vamos dizer assim. Eu coloquei só dano existencial, por exemplo. Já apareceu aqui, eu clico, inclusive, tá bom? Aí, pessoal, o que é importante, né? Já que a gente já está entrando na parte da pesquisa, toda base você vai ver que à esquerda vai aparecer, né, alguns filtros. Esses filtros são mega importantes para uma pesquisa, tá bom? Porque é quase impossível você pesquisar 16 mil documentos. Tem base, Google Acadêmico, certamente vai aparecer mais de 200 mil, enfim, 1 milhão de documentos. Não tem como, né, você pesquisar, aí vai ter muita coisa também irrelevante. Então, os filtros são mega importantes, tá bom? Então, essa fica a primeira dica. Por exemplo, no Vilex aqui, ó, apareceu 16 mil documentos, 2 legislações, 14 mil jurisprudências, decisões administrativas, blá, blá, blá. Eu vou vir aqui livros e revistas, geralmente, né, o que a gente procura e tal, para um trabalho acadêmico, tá bom? E outra coisa também, o aspecto, né, temporal. Tem outros filtros, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. É engraçado, não mostrou o filtro de tempo para mim aqui. Mas tem outro filtro, que é o filtro de tempo, né? Que no direito ele é mega importante, inclusive. Eu não mostrou aqui, não sei o motivo. Mas enfim. De manhã mostrou. De manhã deve ser alguma atualização ou alguma coisa no Teams aqui que está carregando, porque o portal educacional também não carregou. Mas vamos supor, Lucimara, né? Que este trabalho aqui, ó, me ajuda, dano essencial dos entregadores durante a pandemia. Vamos supor que ele te ajuda. Eu não lembro muito bem do seu tema aqui, mas vamos supor que esse documento te ajuda. Escreve o nome no chat para nós, Lucimara. Isso. É isso, bacana. À esquerda vai aparecer de onde que esse documento veio, o autor, né, o cargo, né, no caso, né, aumenta um pouquinho também, né, a confiabilidade do documento, o resumo, e em seguida, né, você tem acesso ao documento, tá bom? Você consegue fazer o download dele em PDF. Aqui em cima, nessa barrinha, tem salvar como favorito, adicionar a pasta, imprimir, compartilhar e fazer o download. O adicionar a pasta fica uma outra dica para vocês, que é o seguinte, que é o da organização da sua pesquisa. É um outro tema, né, que a gente fala aqui sempre, porque eu vejo constantemente, ajuda algumas pessoas aqui na biblioteca, e depois de 2, 3 meses, falam, Lucas, o que nós utilizamos e tal, qual foi o termo, né, porque a pesquisa, ela, né, você tem que ter estratégias, e muitas vezes a gente não vai lembrar.
Então, assim, é mega importante, né, você fazer uma organização, fazer um backup dos documentos, né, e principalmente, né, você fazer, né, realmente para que você possa utilizar no futuro, né? Um backup é muito importante e também essa organização. Fica aqui uma primeira dica. Eu vejo constantemente, né, o pessoal perdendo informações, perdendo aí Lucas, documentos. Sim? ela colocou o título aí. Aí, o que vai acontecer? Você vai Uhum. acabar tratando sobre os Vamos tentar. booleanos lá? Isso, porque E a temática dela é responsabilidade civil, mas relacionado, né, ao dano existencial e projeto de vida. vamos lá, vamos ver que ela não digitou. O que a gente vai fazer? Eu acho que tem dois termos aqui importantes, que é responsabilidade civil. O que acontece? Existe uma questão que eu sempre comento com o pessoal, que chama operadores booleanos. Alguém já ouviu falar? Se ouviu falar, fala aí para nós, aí, para a gente até mapear, né, se os alunos conhecem ou não. O que acontece, pessoal? Para que servem esses operadores? Google acadêmico, né, enfim, até o Google normal aceitam todos esses operadores. Alguns têm mais e outros menos, mas geralmente esse o end, o olho, o not, a aspas, enfim, o pessoal, né, sempre aceita. No próprio Vilex eu vou mostrar para vocês que existem, né, outras formas, mas eu, pelo menos, o que eu mais utilizo são esses. O end, por exemplo, né, lá no ensino médio, né, quando a gente estudava matemática, tinha conjuntos numéricos, né? Então, o end, o que ele vai fazer? Ele faz uma interseção dos assuntos. Ou seja, ele vai juntar, igual que responsabilidade civil e dano existencial. Vamos colocar o end nos dois, que então vai aparecer o quê? Os documentos que têm as duas informações, tá bom? O OR vai pesquisar os documentos que tem um ou o outro. Ou seja, o que você está fazendo aqui? Você está ampliando a sua pesquisa, tá bom? E o NOT, eu vou querer, por exemplo, eu quero responsabilidade civil, mas eu não quero nada relacionado ao dano existencial. Esses filtros ajudam demais. Hoje pela manhã, né, inclusive, eu até falei, vou mencionar até o seu nome, né? A Júlia, nós fizemos as pesquisas, ela não estava achando nada do que ela estava pesquisando, e foi graças a operadores booleanos aqui que nós ficamos, né? Até depois da oficina, vai poder achar os documentos e foi muito útil. Foi, assim, essencial, tá bom? Então, eu vou pesquisar e vou colocar aqui, ó, o end. Às vezes, inclusive, não vai aparecer nenhum documento, mas a gente tem que ir pesquisando, tem que ver o que vai ter, tá bom? Vou colocar aqui dano existencial. Por exemplo, aí, ó, já apareceu, né? Deu uma filtrada, né? 9.000 documentos, mas principalmente aqui livros e revistas, por exemplo. Agora eu não sei por que não está aparecendo um ano, sacanagem. Mas enfim, aí vai aparecer uma lista, né, dos documentos, igual eu falei, a segunda filtragem que eu coloquei em livros e revistas. Uma outra que geralmente o direito tem é a questão do temporal, né, a questão do ano, tá bom? Então, pessoal, né, algumas dicas e estratégias são justamente essa questão de operadores aí booleanos, tá bom? Ele serve para poder juntar. Outra coisa que eu faço também é as aspas, né? Eu já vi alguns professores da Dom Helder utilizando as aspas. Ou seja, ele vai, que a gente chama aqui de truncamento, ele vai pesquisar responsabilidade civil, tem que estar junto, né? Responsabilidade civil, vai pesquisar o I e o dano existencial também junto. Ele tá fechando, né, essa pesquisa. Vamos ver se o Vilex vai conseguir pesquisar, tá bom? Às vezes, igual eu falei. Ó, a Lucimara gostou, viu? Bacana. Olha só o que aconteceu. De 9.000 documentos, 1.000 documentos pesquisados. Então a gente está filtrando ainda mais. A filtragem é uma questão muito, muito, muito importante dentro da pesquisa, tá bom? Que é justamente você refinar. Agora, livros e revistas, 106, né? Já deu uma facilitada, né? Bastante aí dentro de, sei lá, né? 16.000 documentos, enfim, se achar 100, fica muito mais fácil. Vocês vão perceber que no Vilex, Google Acadêmico, enfim, entre outras, sempre vai ter aqui a pesquisa avançada, que ela faz justamente isso. Inclusive, ó, você vê no ponto de interrogação, ele vai colocar alguns operadores lá que você pode utilizar. Eu falei do end e o not, mas tem um tanto, ó. Tem as aspas, né? Tem o colchetes, enfim, tem alguns outros aí que vocês podem estar utilizando. Ela conseguiria, Lucas, colocar esses 3 temas
responsabilidade civil, dano existencial e projeto de vida? Consegue? Vamos pesquisar aqui agora. Vamos pesquisar tentando utilizar todas a pesquisa avançada, que é, vamos falar o tema de novo, responsabilidade civil, dano existencial, e a outra qual que é? Projeto de vida. Projeto de vida. O que acontece? Todas as palavras, pessoal, é a mesma coisa, né? Ou seja, ele vai achar qualquer informação que contém essa palavra, tá bom? Essa frase inteirinha. Você pode juntar, né, conjugar com uma frase exata também, ou a mesma coisa, palavras na mesma frase, ele só vai aqui ampliar, né, qualquer uma das palavras, né, o not, que no caso seria aqui, e também a questão avançada, tá bom? Eu vou utilizar só aqui todas as palavras, só para me ver o que vai acontecer. E aqui tem a respeito da data, né, que você consegue filtrar também pelo ano. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. 2.000 documentos. Ah, beleza. Aí, 313, aí tem que dar uma olhadinha. Eu acho um pouco, né, tá grande estes termos aqui utilizados, né? Mas assim a gente pode conjugar, vendo, né, qual a estratégia que é melhor, utilizar um termo, utilizar o outro, enfim. Pode estar pesquisando aqui à vontade. Às vezes também, né, no caso da Lucimara, né, ela faz um levantamento e até pela orientação do professor, ele pode escolher determinados autores, né? Então, eu quero, né, que você investigue mais por essa ótica desses autores. E, às vezes, a pesquisa é enorme, aparece um monte de gente, mas talvez não. Vamos selecionar os autores, né, e vamos trabalhar a partir dessa perspectiva. Então, isso também ocorre, né, Lucas? Exatamente. Eu vou colocar aqui, ó lá, responsabilidade civil, dano existencial e palavras na mesma frase, projetos de vida. Vamos ver como é que ele vai fazer. Ele colocou lá entre colchetes. Também, né, deu uma filtrada. Tá bom? Então, enfim, lá até falou lá, a aluna, a Lucimara lá, a professora indicou Nelson Roosevelt. Ah, sim, o Nelson Roosevelt. Então, se vocês estiverem com dúvida, né, vocês podem estar utilizando a pesquisa avançada e também, né, se tiver alguma nos operadores avançados, o próprio Vilex aqui explica, né, o que cada um aí pode estar fazendo, tá bom? Às vezes, né, tem a questão do autor também. É Nelson Roosevelt que ela indicou? Nós temos diversas obras aqui. Pode, às vezes, colocar, né, lá, por exemplo, ele já achou algumas coisas do autor, e vou colocar só responsabilidade civil. Vou colocar aqui, pessoal, lá, por exemplo, responsabilidade civil entre aspas aqui, ó, só para ele dar uma filtrada. Vamos ver o que ele vai achar. Por exemplo, ela achou 127 documentos relacionados aí ao Nelson Roosevelt. Então, o que acontece, né? Quais que são as etapas, né, da pesquisa? Primeira questão é, de fato, você pegar quais são essas palavras-chave, né? Alguns chamam de indexadores, outros chamam de descritores. Na Bíblia chama mais de descritores, que, na verdade, descritores, vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Vou pegar aqui, responsabilidade civil. Existe uma questão na Bíblia que chama tesauro. Ele é um vocabulário controlado. Ou seja, o que é isso? São termos que geralmente são utilizados ali para indexar um documento. Por exemplo, responsabilidade civil é. E quais são as outras palavras que são relacionadas à responsabilidade civil que você pode estar utilizando? Por exemplo, lá, responsabilidade funcional, ilimitada, blá, blá, algumas outras responsabilidades, tá bom? E ele indica, né, inclusive, onde você possa estar pesquisando o termo e tudo mais. Esse tesauro aqui é do Senado Federal, mas existem outros aí na área do direito. Por exemplo, o exemplo que eu fiz de manhã, lá, direito do meio ambiente. Muita gente utiliza esse termo. Eu vejo aqui nas próprias dissertações, nas fichas. Tem importância você usar, você pode utilizar. As palavras-chave são suas. Mas eu, para cadastrar isso na biblioteca, por exemplo, eu não utilizaria. Por quê? Porque o direito do meio ambiente, geralmente, ele não é utilizado. Utilizado o quê? Direito ambiental, por exemplo. Tá vendo? O direito ambiental, ele já é utilizado, enfim, ele já indica, né, algumas outras palavras. Deixa eu ver aqui, eu achei uma interessante, eu não lembro se era dados.
Aí ele explica, né, algumas informações, se era privacidade, acho que era privacidade. Ah, eu não lembro mais, mas assim, tem algumas pesquisas assim que é bem interessante que ele utiliza uns outros termos que às vezes é até melhor do que você está utilizando, né? Ele está usando identificação. É quando a gente foi pesquisar aqui na biblioteca, uma pessoa que estava pesquisando sobre privacidade, nós achamos uma gama de documentos que a gente não estava encontrando. Então, de fato, né, as palavras-chave, né, ou indexadores, a palavra que você vai utilizar na sua pesquisa, ela é muito importante, tá bom? E tem esses tesauros, né? Então você vai pesquisando ali sinônimos, né? Fica realmente fazendo aí toda a sua estratégia, tá bom? Eu utilizo isso aqui, né? Às vezes para a gente pesquisar, igual falei de manhã na Júlia, a gente viu que alguns termos que ela estava utilizando não eram recomendados, a gente utilizou outros e foi fazendo assim a pesquisa, né? Até a gente achar os documentos. Tranquilo aí, pessoal? Só manda seu e-mail aí que eu vou continuar essa conversa com você depois. Vou deixar meu e-mail aqui no Ó, a final. Letícia colocou que perdeu o caminho. Perdeu o caminho? Então nós vamos voltar, ué. Vamos lá. O que você quer que a gente volte aqui, Letícia? Desde o início, será lá da abertura do portal educacional, onde entra lá Vamos lá. no Velex? Vamos voltar aqui. Será que é isso? Não sei. Meu celular realmente aqui tá. Tive muita dificuldade nesse ponto. E a Letícia Aí é falou do Silvia. último. Então, vou voltar aqui rapidinho. Então, o acesso, né, se dá pelo dentro do portal educacional, tá bom? Aí depois a gente vem aqui e faz uma pesquisa. O que eu falei anteriormente foi a respeito dos descritores, né? As palavras que você vai utilizar dentro da sua pesquisa. Nesse tesauros aqui do Senado, ele te indica, né, algumas palavras que você pode estar utilizando ou não dentro da sua pesquisa, né? Ele te indica ali se está certo, se não está, igual eu tô falando. Se eu for pesquisar direito ambiental, eu não vou colocar direito do meio ambiente. Ele não recomenda pesquisar direito do meio ambiente. Ele recomenda colocar direito ambiental. Bom? Quais são os termos, né, que no caso são mais adequados à pesquisa? Exatamente, exatamente isso. Tá De bom? manhã, uma aluna, né, sugeriu um nome lá do TC e ela usou o termo deficiência do sistema penal, era algo assim. E aí, quando chegava para pesquisar, a palavra deficiência, ela estava mais ligada à falta, né? A falta, então, não conseguia linkar com a pesquisa. Então, ela ficou, né, com essa questão de que ela tinha que escolher melhor o termo, né, Lucas? Exatamente. Eu acho que ela queria apontar, fazer uma crítica ao sistema penal, né, ao sistema penal brasileiro. Então, ela usou deficiência, mas a gente viu que não era um termo adequado. Então, isso também vai acontecer com vocês. Então, vocês também vão estar fazendo essa pesquisa dos termos mais adequados e mais ricos, né, no caso, mais indicados a serem usados. Exatamente. Igual no tema dela, né? Nós vamos refazer a pesquisa aqui. Responsabilidade civil e o que mesmo, Cláudia? Deixa eu voltar aqui. Só para a gente mapear. Fala aí, Lucimar. Abre aí É o o microfone. dano existencial. Dano existencial. Projeto de vida. Aí, pessoal, igual eu falei, né? Você vai fazer uma pesquisa no Vilex, né? Você tem que procurar, né? Sempre estratégias para ir filtrando a sua pesquisa. No Google Acadêmico, por exemplo, você tem que utilizar, assim, eu acho... Você pode até colocar normal, às vezes vai aparecer, não tem importância, né? Mas geralmente, né, eu recomendo você estar fazendo estratégias, né? Utilizando os operadores booleanos ou não, a pesquisa avançada do Google é sensacional também, para poder filtrar. Porque, por exemplo, aqui apareceu 600 artigos e revistas, né? Jurisprudência, às vezes você pode estar utilizando também, não tem importância. Mas, por exemplo, eu peguei aqui algum documento, ela falou projeto de vida, né? Vamos ver como a gente pode colocar aqui. Tem algum, Lucimara, que você viu aqui que te chamou a atenção? A gente abrir? Você acha que tem a ver com sua pesquisa? Algum documento? Deixa eu refazer a pesquisa aqui.
Rola um pouco a tela para a gente dar, né? Vamos lá. Isso, o dano essencial dos empregadores, o dano essencial da pessoa que trabalha, um repensar à luz do direito fundamental ao direito do trabalho. Dano essencial no direito do trabalho. Porque, por exemplo, projeto de vida, né? O que ela entende por isso? Então, isso é algo muito amplo, né? Exatamente. A palavra projeto de vida, né? Então... Exatamente. Conselho moral. Até a respeito do dano existencial, assim, né? A gente também tem que dar uma olhadinha nesse termo aqui, que é um termo... No caso, Sim? Quando eu pesquisei também, aparece mais o direito, o dano existencial na esfera trabalhista, né? Mas aí eu vi aí em cima, aí já apareceu, acho que no direito brasileiro, aí talvez vai ser algo mais amplo, porque a minha área é civil, entendeu? Onde que eu estou pesquisando, entendeu? Entendi. Cadê a parte civil aqui? Qual que você viu para a gente clicar nele até mostrar o pessoal aqui? Você lembra? Realmente, tem Esse muito aí, aparecendo. direito brasileiro, olha se pode ser ele, sobe. Isso. Sensacional. Vamos ver aqui. Acho que é o Renato, né, que pesquisa nessa área de responsabilidade civil. Professor Renato, do Dom Maior. É igual eu falei, né, pessoal? À esquerda fica onde o documento é. E outra questão, uma outra estratégia que vocês devem utilizar bastante já, pelo menos na manhã o pessoal já falou que já utiliza essa tática, né? Que é dar uma olhadinha nas referências. Vamos supor, esse documento aqui me ajudou. Então, se ele me ajudou, certamente as fontes que ele utilizou vai me ajudar. Pode ser que me ajude, né? Por exemplo, né? Aí você vai ver, né? Alguns livros, alguns artigos, né? Enfim, que a gente pode estar dando uma olhadinha, pesquisando, e muitos deles, né? Vai até te fornecer o link para você clicar e poder estar dando uma utilizada, tá bom? Tranquilo? Você acha que te ajuda, Lucimar, esse artigo? Eu acho que sim, acho que vai ajudar sim. Bacana. Depois você dá uma olhadinha na autora. A autora pode ter outras publicações, né? Enfim, as autoras, no caso aqui, são duas. A própria revista, né? Às vezes pode ter alguma temática assim do tipo, então bem legal. Aí você já vai, né, tendo aí algumas coisas para poder fazer sua pesquisa. Bacana? Bacana. Aí, o que que eu fiz aqui na outra? Vamos ver se aparecer, gente. Eu O aluno está utilizei... perguntando onde fica a parte de termos mais apropriados. Tesauros. Ele quer saber onde aqui, você clicou. Você achou isso? Você coloca no Google Tesauro Senado Federal ou Tesauro Jurídico, vai ser o primeiro que vai aparecer. Você mesmo que procurou, isso não está no Vilex. Não. Isso aí está fora, é do Senado Federal. Isso. Tá bom? Aqui, ó, você vai colocar no Google aqui, ó. Por exemplo. Ok aí, Gabriel? Tranquilo? Falou aí aqui, você obrigado. vai abrir, bacana. Isso. Aí ele vai te explicar, né, os termos autorizados, não autorizados, os indicados, né? Em seguida tem um linkzinho aqui, ó lá, Web Test. Que aí de fato é o Tesauro, tá bom? Aí vai ter o termo autorizado, termos não autorizados. Tranquilo? A Isadora pediu para colocar o link no chat, mas é só pesquisar, né? É só pesquisar no Google, mas eu coloco também no finalzinho aí, tá bom? Isso. Aí, pessoal, igual eu falei, eu utilizei o operador. Pesquisem na internet também, né? Tem muitos vídeos, tem excelentes pesquisadores. Hoje em dia no Instagram, Cláudio, que eu tô vendo de conteúdo legal, assim, relacionado a pesquisas, né? Enfim, no YouTube. Então, coloca operadores booleanos, né? Como utilizar numa pesquisa jurídica. Enfim, pode ir pesquisando A Silvia também, está que tem perguntando sobre a material. fonte, Lucas. Como assim, sobre qual Mandei fonte? uma pergunta também sobre a fonte. Pode escrever um pouco mais, ô Silvia? É sobre fontes seguras? Não. Sobre o quê? O que você quer dizer com O que você fonte? quer dizer? Se tem algum método de pesquisar no Velex. Métodos.
Tem esses dois, tem diversos métodos, né? Igual eu falei, tem a respeito da pesquisa avançada, utilizando. Que ela está perguntando da fonte, que eu também agora eu fiquei na dúvida, é porque sabe quando a gente, lá na jurisprudência, tem uma decisão, né? Uhum. Aí aquele teor, a formatação que você pega, como se fosse a citação, e copia, por exemplo, já dá o padrão da citação. Aí eu acho que ela está falando isso, na fonte, por exemplo, o autor que está falando sobre aquele assunto, como que vai citar ele como fonte, entendeu? Ah, entendi. Você está querendo dizer o seguinte, por exemplo, cadê o trabalho da. Aquele que você pegou aí anteriormente, né? Vamos lá. Aquele artigo lá. Isso. Aí o que acontece? Aí a gente está entrando já dentro de citação, né? Que é um outro assunto, pelo menos pelo que eu estou entendendo, Isso. é o seguinte. Por exemplo, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: cada tipo de documento, você lembra que eu falei lá dos trabalhos, quer ver, ó, acadêmicos, o dom da produção tem isso muito bem explicado. Por exemplo, qual é a dica que eu dou para vocês? Cada tipo deste documento aqui existe uma referência. Todos eles têm lá dentro do da produção. Ou seja, cada documento desse tem uma forma de você realizar. Eu, pelo menos, em O alguns que é documentos, isso, dom da produção? Nunca ouvi falar. nunca ouviu falar, né? É o nosso Não. manual de normalização aqui da instituição de trabalhos acadêmicos. Ou seja, onde que você vai olhar, né, que tem como fazer um resumo, como que deve ser feito um resumo, o tamanho de um resumo, onde que o resumo fica no trabalho, por exemplo. Isso o dom da produção que vai te indicar. Então, e outra coisa, qual que é a dica que eu te dou em relação às referências? Então, uma monografia de trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese, ela tem um formato próprio. Os artigos científicos também têm um formato próprio. Os livros têm outro, enfim, e assim vai indo. Os anais de congresso também. Então, cada tipo de documento, né, possui, né, um formato de referência, tá bom? Então, isso Ô, aí vocês vão Lucas, olhar onde eu onde? acesso esse dono da produção aí? No próprio Google também, hoje em dia, você consegue. Vamos supor, aquele documento, esse aqui, ó, é um artigo, tá vendo? Revista acadêmica, tal, 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 tal. Aí vocês vão vir aqui, ó, dentro do DOM. Deixa eu só ver se vai ser o DOM mais novinho, que ele foi atualizado. Ele tem também dentro da parte do EAD da faculdade, em manuais, tá bom? Aí eu vou vir aqui, ó, revista científica. Olha, até apareceu no... Referência lá, referência de artigo, jornal e revista. Aí vai aparecer aqui diversos tipos, ó, artigos científicos, página 91. Como que eu devo fazer, então, aquela referência? Eu coloco os dois autores, né, e vai te indicar aqui também como tem mais de um autor, como que eu devo colocar. O dono da produção te explica tudo, né? E, por exemplo, uma questão importante que eu vejo o que é uma revista, que é o revista, por exemplo, vem negritado o nome da revista, né? Nenhum livro é o título, enfim. Mas isso aqui o próprio dono da produção, por exemplo, te mostra. A BNT também, se você pegar a norma, né? A gente foi inspirado na BNT, a NBR 6023, né, se não me engano, 10520, ela te mostra também como que você faz essa referência, tá bom? Se foi, eu acho que foi isso que vocês queriam perguntar, Acho que correto? sim. Ô, Lucas, Sim? também eu vejo assim como importante é que o estudante, até o Johnny deu um risinho ali falando que o dom da produção é ótimo, mas dá porque é melhor. Normalmente as instituições têm suas próprias, como que eu vou dizer assim, normatizações. Sim. Então, você vai fazer, né, o seu trabalho científico, né, o seu TCC, o seu trabalho de metodologia, na normatização que a instituição colocou para você, que é o dom da produção. Então, isso é importante, porque existem muitas normatizações, existem muitas instituições que têm normatizações. Então, é importante porque muitas vezes a professora vai corrigir seu trabalho, você está pegando outra referência, ok? Então, Exatamente. isso é importante. É mega importante, né? Você padronizar, né, toda a sua publicação científica. Por exemplo, a gente é baseado onde? Na BNT, nas normas da BNT de trabalhos acadêmicos. Inclusive, né, a gente tem até uma reunião amanhã, está discutindo agora, né, qual norma que está discutindo a Comissão de Trabalhos Acadêmicos a respeito da citação. Mudaram de referência há pouco tempo, eu não fiz parte, né? Mas da citação, por exemplo, eu já faço parte.
Por quê? Né? Justamente isso, para adequar, né, e padronizar. Nós baseamos na BNT, mas a BNT deixa muitas brechas, por exemplo, a respeito da fonte. Pode ser Arial ou Times. A faculdade utiliza qual? Vamos ver se o pessoal sabe. Qual? Times, Lucas. Exatamente, ela utiliza o Times. Eu já peguei trabalhos aqui em Arial. A gente não recomenda, a gente padronizou, né, tudo aí a respeito do Times. Sim? Oi. Oi? 3 minutos, amigo. Ó, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou só falar um pouquinho aqui da Cielo, tá bom? Vocês depois dão uma olhadinha, tem milhares de vídeos aí. A Cielo é um portal aqui nosso, do brasileiro, né? Tem diversas revistas. Na verdade, aqui é da América Latina, né? Mas a sede aqui no Brasil. Né, você pode pesquisar lá dentro, tem diversos filtros, tá vendo, a respeito do ano, as temáticas, as bases, né, os tipos de literatura, enfim. Excelente. É bem legal, tá bom? Uma outra que eu super indico também, pessoal, que a gente achou demais, Cláudio, hoje com a Júnior, é a respeito da biblioteca de teses e dissertações. Se quiser, eu mando o link para vocês, tá bom? Porque já que eu estou um pouco mais acelerado aqui, não tem importância. Eu acho que o legal é mais isso mesmo, a participação. Ô, Lucas, eu não estou entendendo, tal. Essa que é a ideia, tá bom? Isso. Aí, por exemplo, a Biblioteca Digital, né, de tese e dissertações, excelente plataforma. E o que acontece? Os outros filtros dela aqui de busca, ó. Uma pessoa me perguntou do autor de manhã, não sei se você vai lembrar, né, Cláudio? Por exemplo, aqui mostra alguns pesquisadores, né, os orientadores, o tema, enfim. Bem legal, eu super indico aí para vocês também. Dá uma olhadinha, pessoal, de coração, né? Por último, Google Acadêmico, né? Existe aí milhares de dicas na internet de pesquisar. Uma dica que eu dou para vocês é sempre filtrem a sua pesquisa. Eu não tem como eu achar 2.370.000 documentos, né? Quase impossível. E outro parêntese aqui no Google Acadêmico. Nem todas as informações aqui pode ser real, né? Pode ser realmente confiável, né? A gente já pegou aqui diversos plágios, né? Gente que muda o nome do trabalho, engana o algoritmo para aparecer primeiro, enfim. Nós temos diversas coisas aqui dentro, tá bom? Ele tem também a respeito da pesquisa avançada, tem um negócio bem legal que se procura no título do artigo, mesma coisinha dos outros, tá vendo com todas as palavras? Com no mínimo das palavras, é exatamente isso que o operador booleano faz. Filtro por ano, enfim. Pessoal, é mais ou menos isso que funciona em quase todas as bases, tá bom? Super indico aí para vocês. A Lucimara está falando que você devia fazer um seminário para auxiliar a gente pesquisa. São tantas informações para 1 hora, são mesmo. Mas a nossa, né, Lucas, a nossa perspectiva, né, inicial é lançar, né, essa curiosidade de vocês saberem que existem tantos recursos e que vocês têm condição de acessar esses recursos. Então, muitas vezes a gente pode fazer, né, um trabalho de conclusão até limitado, né, porque você não teve acesso a tudo que a pesquisa poderia favorecer. Exatamente. Pessoal, dá uma olhadinha neste link aí, por favor, que é o link da lista de presença, tá bom? Dá uma olhadinha aí, ver se está funcionando. Às vezes, né, tem alguma questão de configuração, que ele tem um aspecto temporal também, né? A gente coloca lá para liberar, enfim. Dayala, você levantar a mãozinha? Vou mandar o link para você no privado. Deve ser isso. É isso mesmo. Vou mandar para você no privado aqui. Você falou que está sem acesso ao chat. Certamente é por causa do link, né? Configurações aí do Teams. Mas não se preocupa não, que eu já estou mandando aqui para você. Mas o que você achou, Dayala? Deu para pegar alguma coisa? Sim, inclusive eu estou fazendo TCC e estava meio que perdida também em buscar essa ajuda, né, de outros trabalhos e o meu tema é um pouco complicado. Está pesquisando sobre o quê? Responsabilidade civil dos bancos. Na verdade, a responsabilidade civil em empréstimos consignados e a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa, quanto informação, mas é um tema bem legal, que está bombando também esses aspectos relacionados à Lei de Proteção de Dados. Lei de Proteção de Dados, só assim, às vezes te indicando, às vezes você pode colocar sua privacidade, eles estão utilizando muito esse termo.
em vez de você colocar lá, né? Fica muito grande, né, Cláudia? Lei Geral de Isso. Proteção de Dados, né? Você utiliza um termo só, que é o privacidade. Esse aí foi o próprio Tesouro que me indicou, tá bom? Mas assim, só uma dica, se você tiver com dúvida, pode procurar pessoal no Teams. Põe aí o seu contato, Lucas, por favor. Tá bom, E obrigada. no e-mail também, tá bom? Fique aí à vontade, pessoal que está com dúvida aí, para achar algumas fontes de informação. Hoje, igual eu falei, fiquei Quem aqui. sabe, né, Lucas, a gente conversa também com a professora Cida para ter, né, um contato só com essas pessoas que estão fazendo TC, não é isso? Como que nós Seria poderíamos estar interessante. ajudando vocês, né? Eu vou falar com a professora dentro Não, dessa... bacana. Isso. Então, pessoal, boa aula para vocês, tá bom? No finalzinho, né, ficou um pouquinho acelerado, mas é mais ou menos aquilo mesmo. Pesquisem, utilizem Google Acadêmico, sim, utilizem Cielo, utilizem, vê lá se vai te ajudar. Biblioteca Digital de Tese e Dissertações, o Vilex é obrigado a utilizar. A nossa instituição, assim, sempre indica, tá bom? Eu que agradeço vocês, tá bom? Obrigado, Johnny, obrigado, Larissa, todo mundo aí, Luiz. Vou encerrar a gravação aqui, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à Ficamos, disposição. né, muito felizes, né, com a participação de todos vocês. É isso que enriquece, né, essa aula, é isso que faz com que os outros também possam entender, né, porque às vezes são, como diz a Lucimara, é tanto conteúdo em uma aula. Então, fiquem atentos às pessoas aí que estão interessadas, né, com relação ao TC. Nós vamos conversar com as professoras e vamos ver como é que colocamos o Lucas de novo aí para poder estar ajudando vocês, tá bom? Um grande abraço aí, valeu, Lucas, valeu, Valeu, pessoal. Lucimara, Johnny, o pessoal que participou aí no microfone. Até mais. Obrigado a todos que participaram no chat. Valeu, gente. Valeu.